Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 12 de julho de 2023, aula de número 37. Antes de todos os assuntos que temos para tratar nessa aula especialíssima, vamos realizar aquela nossa preparação com o nosso ancoramento já tão tradicional. Fechando nossos olhos. E aquela primeira etapa de esvaziamento da nossa mente será quando nós vamos respirar sem pensar em nada. Vamos apenas respirar. Inspire, retenha e expire. Com alguma força, usando o músculo do períneo e do diafragma, colocando para fora tudo que está consumindo você. Mas é apenas para você esvaziar a sua mente. Não coloca nada para dentro agora. Tenta fazer aquele mecanismo dos 17 segundos. Inspira, retém, mantém isso dentro de você, focando no seu esvaziamento mental. E próximo aos 17 segundos, você expira, jogando para o universo, jogando para Gaia, jogando para os 7 dragões Elohims Kumara, jogando para Micael de Nebadon, Astar Sheram, Siriana e diversos outros tronos, guias, mentores e mestres com os quais você deseje se conectar em momentos como esse. O seu objetivo, o seu plano, a sua meta. Agora vamos respirar de maneira ativa, colocando para dentro, junto ao gás oxigênio, todas essas coisas belas e boas que acabamos de citar, como seu projeto, sua meta, seu foco, mas também essa energia magnânima que circunda você, essa energia quintessenciada, vinda diretamente das mãos de seres que você até acredita que estão muito distantes de você, mas fazem parte da sua ascensão. São fractais ligados a você. É o eu sou ao qual você é ligado depois de passar pela etapa de alma e espírito explicada na aula passada. É a mônada e a mesma supramônada que gerencia você é aquela que gerencia os seus mestres, mentores, amparadores, reveladores, aqueles que junto com você montaram esse projeto. Inspire essas coisas maravilhosas. E ao expirar, elimine, coloque para fora todos os seus traumas, bloqueios, todas as suas travas, tudo que limita a sua ascensão. Pactos, votos, batismos, contratos negativados, gaiolas, dispositivos umbralinos, chips, tudo aquilo que aprisiona você. E assim, nos ligamos agora aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar, a quem solicitamos as energias dos filhos primordiais Anhotakten e Mithan-El, que trazem a nós os filhos paradisíacos Mika, Staher, Metraton e Emanueles, que nos dignificam com fractais diretos deles, como Astar Sheran, Arcanjo Miguel, Jesus Sananda, Amélios. E nós, como coligados diretos e indiretos dessa mesma malha, dessa mesma gama de seres filamentados,
Nos ligamos às ordens de Melquisedeque, Lalnadek, Goronandek e Voronandek, e às ordens Santa Ametista e Santa Esmeralda, bem como a ordem Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a Grande Fraternidade Branca, com as quais nos ligamos profundamente, alguns de nós, há milênios. Essas ordens abrem-nos a possibilidade de acessar portais interdimensionais e abrir nossas memórias interestelares, indo tão longe daqui, que nossos 32 corpos são acessados, e nós, como muito ligados a eles, trazemos os comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Orion, que nos apresentam os comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararieres, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Astarniolin II e Arkel. Todos eles nos potencializam com as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares e Ramatiz. Os tronos de pretos velhos e caboclos nos circundam, com destaque para o caboclo Pena Verde. E os tronos de Exus e Pombagiras também nos abraçam, com destaque para Exu Veludo e Maria Padilha Rainha. As sacerdotisas do templo de Ísis e os sacerdotes do templo de Horus se postam ao nosso lado. Rancor e Rokna se sentam muito próximos de nós. Kanchamfam, Kanchamfam, Kanchamfam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Onkara. Assim é, assim está feito. Vamos à nossa aula de número 37. E antes de abrir ainda o primeiro slide para vocês, eu gostaria de fazer 2 esclarecimentos que são fruto de dúvidas que algumas sementes e algumas pessoas que estão ainda encarnadas, que estudam conosco aqui no planeta, têm abordado algumas questões, que é a dúvida entre matriz de controle e barreira de frequência. E eu admito que isso é, talvez, para aquelas pessoas que não lidam com isso há muito tempo, ou não entendiam essa lógica há algum tempo, possa realmente suscitar alguma dificuldade. Vamos lá, eu vou tentar mostrar de uma forma até um pouco diferente do que eu já falei sobre isso, bastante devagar para ver se vocês compreendem. A barreira de frequência, a BF, ela é uma bolha temporal. Imagina uma bola, uma bexiga, e a Terra está dentro dessa bolha. Na verdade, essa barreira de frequência, ela amplia, ela está abarcando outras áreas, que não somente o nosso planeta. Mas ela pega o nosso planeta, e isso é a barreira de frequência. Você está dentro de uma bolha temporal. Essa bolha temporal, essa barreira de frequência, foi colocada nessas áreas, inclusive aqui, para que ficássemos contidos dentro dela, de forma a não influenciar negativamente as áreas externas, devido à dualidade extrema sobre a qual eu já expliquei que há nesse planeta. Ok? Quanto à matriz de controle não é barreira de frequência. Barreira de frequência não é matriz de controle. Às vezes dá a impressão que elas se falam, que os assuntos relacionam-as. E é verdade. Mas, como eu falei, a barreira de frequência é uma bolha temporal alocada, colocada por Gabriel de Salvington, pelas federações
pela Aliança Galáctica, e aí tem várias vertentes sobre essas possibilidades de quem aloca. Mas são os seres de luz, são as ordens, os conselhos. A matriz de controle, vamos até trabalhar em cima do nome, é uma matriz que controla. É algo estabelecido não necessariamente pelos seres de luz, não pelas ordens e pelos conselhos, mas é uma matriz que controla você. Algo que é posto para você, algo que é embutido a você. E, por exemplo, essa matriz montada, criada, estruturada, para que você seja comandado, ela tem diversas nuances dentro dela. Ela tem, por exemplo, uma coisa que é muito importante, que é o sistema de crenças e valores, que é como o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global, fala sobre a religião. É uma maneira plena de explicar religião. Um sistema de crenças e valores. Avalie se a religião não é isso. Todas elas. Elas não são um sistema de crenças e valores que são colocados para vocês seguirem, obedecerem, e em geral assim, ó. Obedeça regiamente, contribua fartamente e faça aquilo que eu digo, perguntando pouco, aceitando tudo. Isso faz parte da matriz de controle. Mas além do sistema de crenças e valores, você tem diversos outros sistemas que fazem parte da matriz de controle, que são colocados para nós, para a sociedade, impondo-as como questões sociais, de como você deve se portar, de moda, comportamento, de o que você deve comprar, já é uma questão econômica e financeira, como você se veste, o que você usa, que desodorante você coloca no seu corpo, que pasta de dente carregada de flúor você coloca para dentro da sua boca, assim como a água que você bebe cheia de flúor e metais pesados, como muitos alimentos. Daí se falar tanto hoje em dia sobre o detox hiper necessário. Tudo isso é o que as sombras alocam para você. Isso gera a tal da matriz de controle. Então, nós temos matriz de controle e barreira de frequência. São coisas diferentes, mas que se falam no sentido de que elas acabam bloqueando você. Elas acabam limitando você. Só que, para diferenciar bem, eu diria para você que a barreira de frequência limita mais você. Quando você aceita a limitação. Quando você não permite que os seus lumens se elevem e você apresente um gradiente cognitivo aceitável. Porque quando você o faz até via mente, você sai da barreira de frequência. E a matriz de controle? Você que engole isso que é plantado para você. Você que aceita. É o que nós tentamos fazer aqui, é o inverso. Quebrar os paradigmas, quebrar os dogmas e os hologramas que fazem com que você esteja matriciado. Espero que agora você tenha entendido um pouquinho do que se trata. Por que essa explicação veio hoje? Porque hoje iniciamos aquela etapa tão importante em que falaremos daqueles tópicos sobre os quais eu vim abordando já há algum tempo. E aqui hoje a gente se aprofunda no terceiro e no quarto Reich, como eu anunciei. Isso é uma prévia das próximas aulas que virão com a Grande Guerra de Orion e com os Anunnakis na sequência, fazendo em breve o fechamento da nossa primeira grande etapa. Não vai acabar, o canal não termina aqui, tem muito mais coisa, como eu prometi para vocês e cumprirei até o final dessa minha jornada, de que tudo que foi trabalhado aqui nessa primeira etapa deve voltar de maneira ainda mais poderosamente ensinando vocês. Vamos aqui, ó. Adolf Hitler abduzido. E aí, observem que a partir de agora, você vai realmente se confrontar, se defrontar com informações muito fora do normal. Eu preciso que você, se não fez isso até agora, você abra o seu leque de vez para aceitar na sua mente e no seu coração, na sua mente e no seu coração,
Abra a sua pineal, descristalize-a, abra a sua chamatrina. Se permita ser invadido pelo conhecimento. Esse é o conhecimento. Adolf Hitler foi abduzido. Você vai entender aqui como e por quê. Antes dele, na Patagônia extrema, eu estou aqui, tá? Patagônia, para quem não lembra, não conhece, não está com o mapa na cabeça, pensa lá no extremo sul do continente sul-americano, Argentina e Chile, ali está a Patagônia. Inclusive, tem até algumas brigas entre chilenos e argentinos sobre de quem é a Patagônia, onde está a Patagônia. Um diz que não tem Patagônia de um lado, o outro diz que não tem do outro. Não vamos entrar nesse embate. A Patagônia é no extremo sul da América do Sul. Na Patagônia extrema, há hoje ainda uma área nazista ligada à base do Quarto Reich. E essa base do Quarto Reich, ela está na Antártida. Não é a única base do Quarto Reich. São várias bases do Quarto Reich. E aí, quando a gente fala de Antártida, está aqui, Antártida é uma imagem muito legal, muito bonita. E observa aqui que eu coloco um asterisco e eu chamo a atenção para o seguinte. Sempre que você vê imagem da Antártida, procura na internet, joga lá, para aqui a aula e vai lá. Internet, Antártida. A imensa maioria das imagens é imagem de borda. É imagem do entorno. Dá a impressão que a Antártida só tem a costa antártica, onde bate ali o oceano gelado e essa área gelada com esse aspecto branco. Por que será que não mostram para vocês as áreas interioranas da Antártida? Por que hoje, com drones tão capazes de pegar imagens precisas, eles não mostram que lá no interior não é bem assim, não funciona assim? Como são as bases dos países que lá estão? Quase não há imagem lá de dentro. Quando há imagem, é um documentário ou uma reportagem específica numa área reclusa, numa área limitada, que não pode fazer uma abordagem maior. Por que será? Porque lá na Antártida há muito mais coisa do que somente essa base nazista. Hitler foi abduzido pelo Comando Estelar em 1917. Em 1917, nós estávamos em andamento com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18. Em pleno andamento da Primeira Guerra Mundial, eu falei segunda, perdão, ele foi abduzido. E ele foi abduzido e ele recebeu informações valiosas sobre nosso histórico galáctico. Isso que você está recebendo aqui agora. Ou seja, não se surpreenda, porque ser abduzido não é uma coisa uau, extraordinária. A gente pode estar sendo compulsoriamente deixando isso em contrato pré-reencarnatório, que eu vou ser abduzido para realizar contatos com os meus irmãos, com os fractais com os quais eu sou coligado, com os meus irmãos serianos, canopianos, arcturianos, entre muitos outros. E Hitler foi, mas foi abduzido pelo Comando Estelar para que fosse possível tentar colocar naquela mente um processo diferente daquele que ele vinha antecipando, conduzindo. Ao retornar de lá, da abdução, Hitler fez o quê? Ele vasculhou as informações. Tudo que foi dado a ele, que é o que eu falo para vocês, duvidem. Vai procurar. Hitler, em 17, não tinha a tecnologia que você tem hoje. Apesar dele não ter aquela tecnologia tão tosca que parecia que tinha. Ele tinha acesso a outras coisas, a gente vai chegar lá. Mas hoje você clica na internet e você busca com rapidez e praticidade muitas coisas. Vai verificar se algo do que eu falo não fecha. Se não fechar, procura, vasculha. E ele vasculhou. E ao vasculhar, claro que ele não vasculhou sozinho, né? Ele tinha um partido nazista à disposição dele, pesquisadores, cientistas e de várias áreas, de várias especialidades, alguns seres muito bem preparados, que acabaram sendo conduzidos por ele para as sombras, como a gente vai ver. Mas ele encontra, inclusive, restos nucleares em Sodoma e Gomorra, que é o que a gente vai ver hoje.
Se tem resto nuclear em Sodoma e Gomorra, a gente deve concluir que... Vamos ver. Hitler era amigo do filósofo e maçom grau 33, Rudolf Steiner. É um dos vários amigos dele, que são pessoas de altíssimo cabedal, de altíssimo conhecimento, mas que também se deixaram levar pelo que você vai ver aqui. E ambos faziam planos para um mundo melhor. Olha que interessante. Eles faziam um plano para um mundo melhor. Tanto que eu coloquei ali em amarelo. Só que eles, infelizmente, conduziram essa ideia do mundo melhor baseado no umbigo de quem? No próprio umbigo. E aí, essa ideia se torna egoísta, egocêntrica, se torna terrena demais, pequena, mundana. E aí deram para ele algo estelar e ele fez disso algo extremamente baixo. Steiner foi, inclusive, financiado pelo Partido Nazista para estudar sobre Madame Blavatsky, ou Blavatsky, há controvérsia sobre a pronúncia, na Índia. Para quem não conhece Blavatsky, ela é uma das maiores escritoras, pesquisadoras, canalizadoras de muitos assuntos místicos, esotéricos, alguns que a gente até trata aqui. Muitas ordens templárias são baseadas nos escritos e nos saberes de Blavatsky. E Hitler solicitou a Steiner a busca sobre esses saberes. Ou seja, eles tiveram acesso a muitas coisas. Infelizmente, ele faz o quê? Ele sucumbe às sombras. Hitler e Steiner inverteram o saber que acessaram na busca do poder pelo poder. Inclusive aquela história de que você deve ter já ouvido falar ou pesquisado, de que ele inverteu o símbolo da suástica, fazendo com que aquele símbolo que era para uma direção, para uma ideia, ao estar invertido, ele se tornava algo sombrio. Ele trazia para baixo aquela lógica do saber milenar que estava contido naquele símbolo. Assim como todo símbolo, todo mantra tem energia, tem poder. E aqui eles foram influenciados fortemente pelos sombrios. Há dois detalhes importantes a serem ressaltados aqui. Há fontes que vinculam Hitler a um compromisso com Saratem, aquela filha paradisíaca novata sobre a qual eu venho tratando já há algum tempo, já nessa época. Então aqui, quando eu falo de influenciado pelos sombrios, ele já tinha o braço de Saratem por trás. Não que Saratem tivesse apresentado diretamente a ele, mas ela tinha diversos outros membros e esses membros faziam contato com ele. É uma versão? É uma possibilidade. E lá embaixo, ó, o asterisco que eu coloquei aqui está aqui embaixo. Ó. Há outras canalizações que relatam um compromisso sombrio deles, Hitler e Steiner, pré-reencarnatório, pré-4D. Então, segundo alguns, eles já vieram ao planeta dessa forma, com esse plano sombrio. O que também bateria e fecharia perfeitamente com o comando estelar tentando intervir e abduzir para ver se muda aquela ideia daquele ser. Eles fazem isso a toda hora, com vários de nós. Atentem aos seus sonhos. Em 1923, já pós Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra, investigadores de Hitler descobriram na Antártida, nesse local onde mais tarde foi estabelecido a área do Quarto Reich, um mapa com a localização de antigos continentes e de acessos para templos e portais Anunnakis, que é o nosso assunto que vai chegar em breve. Falaremos sobre os Anunnakis. E olha aqui do lado, ó. Esse mapa aqui é um mapa comum, tá? Um mapa normal. E aqui é só uma amostra de como eles faziam com os mapas. Claro que esse mapa aqui é mais moderno, tá, gente? Na época não tinha mapa, pelo menos oficialmente, dessa maneira. Mas ele pegava um mapa comum, aqui está a África, tá? Aqui é Madagascar, ó. Para quem não se achou ainda, aqui é a Índia, aqui é a Arábia, aqui é o Oriente Médio todinho, ó. E aqui ele marcava. Que marcação é essa? Vocês lembram das aulas anteriores? Essa marcação aqui é por quê? Eu mostrei para vocês que coladinho aqui em Madagascar tinha o quê? A Lemúria. Então ele marcava nos mapas ditos comuns as áreas que ele sabia
que eram importantes pontos geopáticos, acessos a portais, e daí ele começou a trabalhar essas energias e fazer com que elas fossem viradas para o bel prazer dele e do plano sombrio com o qual um plano sombrio dos seres com os quais ele já articulava ou ele passou a articular a partir daqui. Em 1926, ou seja, 3 anos depois, ele faz o quê? A Alemanha registra a posse de uma área do tamanho do Brasil, olha, enorme, na Antártida vulcânica, na área vulcânica da Antártida. E deu a esse local o nome de Nova Alemanha. Era Hitler estabelecendo o Quarto Reich antes mesmo do terceiro. Porque o terceiro Reich ele vai acontecer mais adiante do tempo. E ele já programava, ele já projetava, já era ele tendo acesso a alguns seres sombrios que lidavam com a questão das linhas temporais, sobre a qual eu já falei com vocês. Aliás, falando em linha temporal, só fazendo uma parte aqui também. Eu venho tratando aqui de Sanat Kumara de maneira muito profunda, é um ser muito querido de nós, na verdade é uma consciência magnânima. E algumas vezes que eu falei sobre ele, eu falei sobre a consorte ou contraparte energética feminina de Sanat, que é a lei de Vênus. Ok até aí. E eu a chamei de Vivamos. É a maneira como eu vejo. É a maneira como eu recebo as informações. Mas eu preciso esclarecer que há fontes que tratam de Vivamos também como um Kumara, mas não como uma contraparte energética de Sanat sendo feminina, e sim como um fractal ou um braço dele de característica masculina. Mas são todos seres magnânimos e todos Kumara. É só para fazer a parte em relação a como eu vejo, como eu recebo e como eu estudo, e como eu sei que há outras fontes por aí. E, mais uma vez, cai naquilo que eu já falo para vocês há muito tempão. Não muda nada ao final das contas. Nova Alemanha, sobre a qual eu tratei agora há pouco, e a Segunda Guerra Mundial. Falei da Nova Alemanha, lembra? 1 milhão de seres foram morar na Nova Alemanha para ativar com os reptilianos de Agartha, sobre os quais trataremos muito isso aqui, mas só para esclarecer, ó, Agartha, que está em amarelinho, ó, é uma cidade intraterrena, sobre quem nós veremos mais ainda hoje. Veremos sobre os reptilianos de Agartha. Eles acabaram se tornando negativados ao virem para a superfície do planeta. E Hitler negocia com esses seres, você vai ver que ele negocia, inclusive, com outros seres, além dos reptilianos de Agartha. Ele negocia o quê? A ativação de reatores nucleares que eles encontraram na Antártida. E esses reatores nucleares, eles eram alimentados por um cubo cósmico, que está aqui, ó. Que, incrivelmente, o filme Os Vingadores trouxe essa ideia do cubo cósmico como sendo o Tesseract. Está aqui, ó. O Tesseract, uma ilustração, que é a fonte dos reatores nucleares que Hitler encontrou na Alemanha. E você vai pensar assim, nuclear, reator, antes da Segunda Guerra? Pois olha aqui, ó. Hitler já possuía tecnologia para submarinos. Joga no computador. Submarino. Quando que a ciência te diz que oficialmente vieram os primeiros? Hitler já os tinha antes da Segunda Guerra Mundial. E sabendo disso, os ingleses se negaram a reconhecer a autonomia econômica da Alemanha. A Alemanha solicitou o reconhecimento da autonomia deles perante o mundo, perante a negociação geopolítica do planeta à época. E aí já aparecem as primeiras rusgas entre ingleses e alemães. Vocês sabem muito bem que são eles que são tratados como os principais balizadores das duas grandes guerras. Surgem as primeiras rusgas pós-Primeira e antes da Segunda Guerra. Ainda assim, Hitler buscou um tratado do Pacífico com os ingleses para que essas rusgas não aumentassem. E só uma parte aqui de novo. Não estou aqui defendendo Hitler, tá? Eu só quero contar para vocês a história real. Hitler fez uma série de atrocidades, cometeu diversos erros, mas Hitler é um personagem muito mais milenar, histórico e ligado a poderosas fontes de saber do que foi contado para vocês.
Não é à toa que Hitler se tornou vegano, porque ele sabia da importância da depuração energética, ainda que ele tenha feito isso de maneira a trabalhar a energia para o mal. Mas como eu falo para vocês sempre sobre geometria sagrada, cabala, hermetismo, você pode utilizar tudo para um lado e tudo para o outro. Utilize isso para ascender. Ele tentou esse acordo e esse acordo foi negado a ele. E quem, na verdade, iniciou a Segunda Guerra Mundial foi Benito Mussolini, da Itália, ao invadir a União Soviética. E nem sempre é isso que é contado para vocês nos livros de história. Mas eu não vou me aprofundar aqui em Segunda Guerra. A Segunda Guerra vai aparecer quando nós falarmos sobre os assuntos transcendentais que tratamos aqui, e isso vier à tona. Mas se a gente esmiuçar isso aqui, quem sabe um dia, depois de todo o cabedal de conhecimento que eu tenho para passar para vocês, sobrar um tempo, o que eu duvido, nós temos vários gaps temporais pela frente, mas se sobrar um tempo, quem sabe eu falo da Segunda Guerra sob esse viés. A Segunda Guerra contada pelo comando da luz. E aí a gente segue. A estruturação do Quarto Reich. O Quarto Reich sedimentou quando Hitler se encontrou com os seres de Aldebaran. Aldebaran de Touro, sobre quem já tratei aqui. Já falei um pouquinho com vocês. E com esses seres de Aldebaran, aqui quando eu falo sobre eles, é mais de uma raça, tá? Você vai ver mais à frente quais são essas muitas raças. E recebeu uma proposta deles para salvar o código genético alemão. Então, observe um detalhe. Ele é abduzido pelo comando estelar, mostram a eles algumas coisas que poderiam ser mostradas, dão a ele opções. Ele não segue muito bem aquilo. Depois ele entra em contato com o seres de Aldebaran de Touro e recebe uma proposta deles de salvar o código genético alemão. Só uma parte sobre isso também, para você poder entender. O que significa ou o que significaria isso? Lembra que há pouco tempo eu falei para vocês que o SGS ele tem um bloquinho dele que é positivo. É um SGS que já contribui, que já colabora com a Aliança Galáctica e que, por isso, abriu mão de ser aquele grupo somente negativo e que começou a tentar salvar algumas coisas deles. E eles foram, inclusive, encaminhados para outras áreas. Muitos já saíram do planeta. Foi mais ou menos o que foi proposto a Hitler. Ele recebeu a proposta de salvar o código genético alemão, ou seja, muitos dos que estavam com ele, lembrando também que ele era austríaco, ele não era nem alemão, mas muitos deles eram do mesmo código genético, a mesma fonte, da mesma origem, com o mesmo planejamento, e foi proposto a ele salvar aquilo ali se ele abrisse mão do caminho que ele vinha trilhando. Infelizmente, ele não fez nenhuma coisa com o comando estelar, nem a outra com os seres de Aldebaran. Foi quando Hitler passou, à época, a ter assessoria secreta desses seres de Aldebaran. Começaram a tentar ajudá-lo, e com isso, países da América do Sul iniciaram, inclusive, o fornecimento de alimentação ao Quarto Reich da Antártida, que aqui está de amarelo, ó. Porque eles tentam fazer do Quarto Reich com que o Quarto Reich mudasse de ideia, se tornasse algo como parte do SGS positivo. A partir daquela área nazista que eu falei para vocês da Patagônia, eles ali recebiam os alimentos dos países da América do Sul e repassavam para a Antártida a área nazista. Então, olha quanta coisa ficou por trás nos livros de história. Hitler focou em intervir no Vaticano. E aqui, parada para entender isso com calma. O Vaticano também está em abóbora, Hitler também. Por quê? 2 blocos negativados querendo coisas diferentes. Hitler sabia que no Vaticano, por conta da Cabal, que é um grupo negativo, sombrio, está aqui o primeiro, ó, e das relações dela, da Cabal, com a máfia casariana, que é outro grupo negativado, e os Illuminati, que é outro grupo, todos eles sob a égide do sinistro governo secreto. Só que cada um deles ataca em braços específicos. Por exemplo, a Cabal é muito ligada às religiões como um todo, principalmente o Império Católico. A máfia casariana ela está associada a
tudo que há de tráfico de drogas e armas no planeta. E os Illuminati? Eles têm muito vínculo com a parte econômica e financeira que gerencia o mundo. Então, olha como é que eles fecham as áreas. Sistema de crenças e valores, o poder estabelecido pela área econômica, financeira, e aí assim eles abraçam de maneira que pegam as drogas e as armas e fecham num cerco. Os 3 grupos ligados ao SGS negativo. Hitler queria atacar isso, porque ele queria o poder somente para ele. Olha como ele foi orgulhoso, ambicioso. Daí que se deu a perseguição aos judeus. Por quê, professor? Eu não entendi essa vinculação. Porque talvez você não entenda que a Cabal, por isso esse nome Cabal, ela buscou as ideias da Cabala, ou Cabalá. Por isso que é muito importante não confundir Cabala com Cabal, tá? Cabal é esse grupo negativado sobre quem eu falo aqui. A Cabala é maravilhosa. A Cabala é uma ciência oculta ligada ao judaísmo. Eu vou falar só isso, mas a Cabala é muito mais do que isso. Você pode ver aqui como há símbolos por trás das imagens que eu coloco aqui. Dá uma pesquisada sobre Cabala. Você vai ver como a Cabala é plena. A Cabala é outra dessas ciências, como a geometria sagrada, que é super usada pela maioria dos seres que nos cercam. A Cabala. Mas a Cabala inverteu isso. E aí Hitler fez o quê? Passou a perseguir os judeus, porque associando eles à Cabala, associou eles também à Cabal. Foi quando ele se perdeu completamente. E aí, todas as propostas que tinham sido feitas a ele, ele jogou por terra e passou realmente a fazer muitas atrocidades, cometer muitas atrocidades. Proposta em andamento. Ainda assim, as propostas que haviam sido feitas a ele, que ele jogou fora, elas estavam em andamento. Ele estava, às vezes, direcionando o olhar para aquilo ali. Mas é claro que o comando da luz, os comandos estelares, estavam vendo que aquilo não parecia que ia terminar bem. A Dark Fleet, da ODN, a Dark Fleet é a frota de Fleet in Dark Negra. É a frota negra, sobre o que eu já falei também, da Ordem do Dragão Negro. Ela esteve ligada a Hitler. Então, olha que ponto ele chegou. E percebendo isso, em 2018, os 14 samurais sagrados, sobre quem já falei também, interceptaram a frota e as bombas de quark pesado alocadas, guardadas em bases extraterrestres do Vaticano. E agora abre sua mente, tá? O Vaticano tem base extraterrestre, que tem dentro dessa base bomba de quark pesado. Você precisa se despregar da religião para se aprofundar nisso aqui. Na época, os alemães entregaram 80% das bases do Quarto Reich para a Aliança Galáctica. Aqui, quando eu falo da época, é 2018, tá? Só quando os 14 samurais sagrados intervieram. Quer dizer, ele não aceitou a proposta. Ele foi intervido. O Quarto Reich foi tomado. Ele foi invadido. Então, essas bases, que eu até falei no início que não era só aquela base da Antártida, lembra? Não era só aquele posto avançado da Patagônia. Havia outras, eles entregaram quase todas e seguiram daqui para outras localidades. Porque apesar do Hitler não ter aceito a proposta em si, vários dos dele aceitaram. E esses começaram a fazer entrega de material, de informação, e seguiram, como foi a proposta que eu falei antes. Buscando esses, cumprir o que foi acordado na proposta dos seres de Aldebaran de Touro, que eu falei anteriormente. E Hitler, quando foi contactado por seres de Aldebaran, ele negociou também com draconianos, greys e reptilianos, que são aqueles de Agartha, sobre os quais eu falei. Esses últimos seres são de Pleiades, tá? Os reptilianos de Agartha. Eles estavam na cidade intraterrena de Agartha, vieram morar na superfície do planeta, e a gente vai falar mais sobre eles quando a gente entrar nos Anunnakis, tá? Mas nessa época, eles haviam sido atacados pelos Anunnakis em Sodoma e Gomorra, que era onde eles moravam, deixando 11 milhões de mortos. Nós vamos ver esse assunto agora.
tá? Para você entender Sodoma e Gomorra. Só uma imagem ilustrativa dessa cena horripilante, que, claro, isso não veio dos céus, isso não foi jamais obra do Pai. Sodoma e Gomorra. Aqui está, aqui, Ágata, ó, uma entrada para Ágata. É uma entrada que existe, só que não necessariamente ela é algo que você vai ver com facilidade, vai encontrar aqui e ali, lá e acolá. Não é qualquer um que tem acesso a portal, nem às cidades intraterrenas. Então vamos a Sodoma e Gomorra. E a gente vai falar dos Anunnakis rapidamente, ainda que eu não tenha entrado no assunto dos Anunnakis. Eu vou tratar sobre eles só para você poder entender aqui, ó. Eles realizavam, quando eles chegaram aqui ao planeta, os Anunnakis eles realizavam enriquecimento de urânio perto da cidade de Sodoma e Gomorra, que eram habitados pelos reptilianos de Agartha. Ok? Sodoma e Gomorra eram habitados pelos reptilianos de Agartha e ali perto, ali próximo, os Anunnakis resolveram fazer enriquecimento de urânio. Após tentativas de negociação sem acordo, os Anunnakis foram expulsos pelos Agartianos. A gente também chama os reptilianos de Agartha de Agartianos. Eles foram expulsos após um ataque fulminante dos Agartianos, impondo aos Anunnakis muitas perdas. Até aí foi. Só que vingativos e rancorosos, os Anunnakis revidaram com um ataque nuclear. Eles já possuíam arsenal nuclear até acima do que nós temos hoje. Esses ataques dizimaram as cidades e quase todos os habitantes. Todos não, por quê? Porque alguns conseguiram fugir antes da explosão. Importante, há uma outra versão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra que nós veremos aqui no canal mais à frente quando falarmos dos Anunnakis. E um detalhe importantíssimo. Fala-se tanto de Sodoma e Gomorra na Bíblia, né? Quebra um pouquinho aquele paradigma do que você leu ali. Porque as cidades, elas eram negativadas, sim. Elas tinham problemas. Os Anunnakis que lutaram contra os Agartianos. Os Agartianos não eram propriamente santos, nem os Anunnakis. Mas eram cidades negativadas, sem serem aquele antro de perdição. Sem ser aquela suruba, aquela coisa que a Bíblia, Anu, fez questão de plantar, como dando mais uma vez ênfase ao lado destrutivo do sexo. O lado destrutivo do sexo é ruim, mas ali eles tentaram tornar aquilo mais pecaminoso para que você não acesse o seu Kundalini, para que você não trabalhe com energias de ascensão que mexam com todas essas áreas, plexos e gânglios, porque vai passar por chakras muito importantes. Tudo que é bem feito e conduzido, você faz para o bem. E ali, Pai Anu, que também está contido hoje, tá? É importante lembrar que eu falo muito sobre ele, vou falar sobre ele e sobre Caligastria ou Caligasto. São dois seres que já estão contidos e terão em breve passagem pelo tribunal da Aliança Galáctica, mas isso é um assunto para mais tarde. E aí, dando prosseguimento aqui, pós-Sodoma e Gomorra. Ó. Anunnakis e Pleiades. Vamos entender isso aqui. Nasceu nessa época de Sodoma e Gomorra o conflito entre Anunnakis e a Aliança Pleiadiana. E por que a Aliança Pleiadiana? Vamos entender. Ó. Esses Agartianos, eles eram reptilianos, lembra que eu falei? Pleiades tem na raça reptiliana seu maior contingente populacional. Ou seja, quando os Anunnakis atacaram os Agartianos, a Aliança Pleiadiana se sentiu atacada. A gente vai se aprofundar sobre isso quando chegarmos lá nos Anunnakis em breve. Os Anunnakis dizimaram as cidades agartianas de Sodoma e Gomorra. Os Anunnakis plantaram a ideia de que todos os reptilianos eram demônios. E aí entra aquela lógica da matriz de controle que eu acabei de explicar para você lá atrás. Ó. Matriz de controle. Ele plantando a ideia, instituindo o sistema de crenças e valores segundo a lógica do que ele queria. E quem que devia ser demônio a partir da lógica deles? Aqueles que eram meus inimigos. Então, eu sou o bom, eu sou o santo, eu sou o belo, e os demais são os inimigos. Então, que eles virem demônios.
hoje no planeta, se formata uma aliança terrestre, que se reporta ao SGS positivo, que eu falei tanto hoje. Ambos se reportam à Aliança Galáctica. Qual é a ideia aqui? Eles buscam se antecipar a NOM, que é a nova ordem mundial, que está em andamento. E ao final ali, ó, o plano dessa Aliança Galáctica, com essa nova ideia que eu trouxe aqui, é reativar seres que possuem os códigos de Mu, sobre quem eu falei, sobre os quais eu falei na aula anterior. E como que isso vai ser feito, gente? Via conhecimento. Compreende o que eu faço aqui agora? Essa transmissão de saber é uma reativação dos códigos de Mu. É uma chegada da nova era de ouro. Esse momento é o seu momento de verticalizar. Porque a ideia é que você retome a sua verticalização. Porque você provavelmente já esteve por verticalizar e não o fez. E também você pode pensar assim, mas se eu não tenho os códigos de Mu? Olha ali embaixo, ó. E resgatar quem não possua o código e apresente o quê? Coeficiente de confiabilidade. Esse é um termo muito típico do Rodrigo Romo e é um termo muito bem cunhado. Coeficiente de confiabilidade é quando você demonstra para eles que os seus lumens estão crescendo, que você é capaz de ser resgatável. E aqui eu quero quebrar mais um paradigma. Resgate, asterisco. Versão atualizada de resgate. Olha aqui o que é o resgate. Esse ser aqui não tem uma nave, não tem um tubo de luz pegando ele e sugando. O que ele está fazendo? Ele está meditando, respirando, estudando, entrando em contato com múltiplas possibilidades de seres, entrando em contato com os mentores dele. Ele está realizando o seu ancoramento. Assim, eu fecho a aula de hoje, que reputo importantíssima como um marco para a nossa história do canal. Trazendo mais uma vez um ser em meditação, um ser em respiração, um ser em processo de ascensão. Porque para ascender, para verticalizar, basta você não querer ficar mais agarrado na roda de Sansara. Basta você não aceitar mais a imposição da matriz de controle, que você vai abrir tanto a sua mente, que as suas memórias interestelares vão te permitir, inclusive, quebrar o limite da barreira de frequência. E você vai fazer com que a sua chamatrina brilhe tanto no seu coração, que sairão de você energias como essa, que gerarão à sua volta auras de saber, auras de conhecimento. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Aproveitem esse momento sublime de conhecimento pleno em que vocês podem se encontrar ou se colocar numa nova trajetória. Se permitam ressignificar. Refaçam aquilo que vocês até então acreditavam que era a verdade. E busque a verdade real. Beijo no coração de vocês.